Fala galera, canal do Léo na área com mais um vídeo pra vocês. E hoje o que eu trago pra vocês é a Copa do Mundo de 34. De cabeça baixa bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Para que este vaza. A segunda Copa do Mundo, que vai ser a primeira Copa na Europa, uma Copa muito importante porque é a primeira Copa que nós temos eliminatórias, né? Será disputada por 32 seleções e é uma Copa que também nós temos muito contexto geopolítico, podemos dizer assim, porque é uma Copa que o que está acontecendo na Europa são o avanço dos regimes autoritários, entre eles o regime nazista na Alemanha e também o regime fascista na Itália. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o sininho aí pra você se você quiser acompanhar melhor meus vídeos. Se me siga nas redes sociais, tem o Instagram, estou finalizando um site do canal do Léo. Então, pessoal, se você gosta, fica aí pra gente conferir mais um vídeo. Segunda parte, né? A segunda parte do ano da Copa do Mundo. Eu tô fazendo um especial, vários vídeos sobre a Copa do Mundo. E esse vídeo que eu trago pra vocês é sobre a Copa do Mundo de 1934 na Itália. Vamos lá? Bem, pessoal, o que eu falo pra vocês logo é que logo após a Copa de 30 no Uruguai, a Europa, os países europeus, eles tentam trazer a Copa do Mundo para a Europa, certo? Tanto que alguns países vai tentar se candidatar para ser sede da Copa, porém, os dois países que mais se destacam são a Suécia e também a Itália. Outra coisa interessante também que eu gostaria de falar para vocês é que logo após a Olimpíada de 32, que foi justamente em Los Angeles, a Olimpíada de 36 será na Alemanha, né? Que é o palco ali do nazismo e que seria nada mais nada menos que Hitler tentar mostrar a superioridade da raça ariana que ele queria mostrar para o mundo, né? Então, a Itália, né, de Benito Mussolini, também queria fazer o mesmo e tentava trazer a Copa do Mundo de 34 para a Itália. Misteriosamente, né, a Suécia, ela retira sua candidatura e a Itália ela vai tentar postergar sua candidatura, conseguindo se transformando em um país sede em 1932, lá em Estocolmo, na conferência da FIFA, que reuniu alguns países e esses países decidiram que a Itália seria o país sede. Certo? Nós temos então as eliminatórias. Como seriam as eliminatórias? Primeiramente eu gostaria de falar o seguinte: foi a primeira Copa do Mundo em que o país campeão não participa da edição seguinte. O Uruguai, ele tentou fazer um boicote aos países europeus pelo fato dos países europeus não participarem da Copa de 30. Então o Uruguai, o que ele vai fazer? Ele vai boicotar a Copa de 34, não vai disputar as eliminatórias e aqui nas Américas, na América do Sul mais precisamente, só vai ter dois países, pelo fato do Peru e Chile também desistir de disputar a Copa do Mundo devido a questões financeiras. Então nós temos o seguinte, nós temos 32 seleções ao mundo todo, porém 16 vagas, seriam só 16 vagas para essa Copa. Dessas 16 vagas, 12 seriam selecionadas dos países europeus, 2 selecionados pelos países da América do Sul, que ficou com o Brasil e a Argentina, 1 pela América do Norte e Caribe, que ficou com os Estados Unidos, e 1 entre Ásia e África, que foi o Egito. Curiosidade, o Egito vai participar dessa Copa 34 e só vai voltar para uma Copa em 1990, né? O Egito de hoje de um grande jogador chamado Manuel Salah, tá certo? Então você tem aí as seleções, né, que vão disputar a Copa. Então muitas seleções que estariam estreando para essa Copa, tá certo? E a maioria das seleções, elas teriam sede em 8 estádios italianos. É bom falar que o regime fascista queria mostrar grandeza, então construiu 2 estádios, entre eles o Estádio Municipal Fascista, que foi o local da final da Copa de 34. Como seria o método de disputa da Copa do Mundo de 1934? O método de disputa da Copa do Mundo de 34, teríamos 16 clubes disputando um mata-mata. Se houvesse um empate, teria uma prorrogação de 30 minutos, e se continuasse empate, teria um outro jogo no dia seguinte, certo? Isso é até curioso, porque a Itália vai jogar contra a Espanha e muitos jogadores, tanto da Itália quanto da Espanha, se machucam. E a partir daí, você tem
o outro jogo com muitos jogadores contundidos e até prejudicando o espetáculo da partida, tá certo? Outra coisa interessante, quais seriam os cabeças de chave desses confrontos das oitavas de final? Então já começa uma Copa no mata-mata de oitavas de final. Seria a Alemanha, a Argentina, a Áustria, Brasil, Países Baixos, a Holanda, certo? Hungria, Itália e Tchecoslováquia. Certo? E os outros países, né, os restantes seriam esses seguintes. Nós teríamos os Estados Unidos, que eu já citei, certo? A Espanha, a França, o Egito, a Romênia, a Suíça, a Bélgica e também a Suécia. Esses seriam os 16 clubes, os 16 países, as 16 seleções, e os confrontos ficaram o seguinte, nas oitavas de final. Deixa eu falar também, importante eu citar, que dessa Copa do Mundo você vai ter já algumas estrelas do cenário mundial. Entre essas estrelas você tinha a forte seleção da Áustria, certo? Que ficou conhecida com uma palavra que é impronunciável, mas era uma tradução como Time Maravilha, ou Máquina Maravilha, tá certo? Vou pedir para Pedro colocar aí na descrição para vocês. O time da Áustria era uma das favoritas, juntamente com a Itália, que era Azzurra, o país sede. É importante falar que Benito Mussolini naturalizou muitos sul-americanos, 5 argentinos e 1 brasileiro, certo? Ele naturalizou para tentar fazer essa seleção ficar muito forte. E outra seleção favorita era a seleção da Espanha, que tinha um ótimo goleiro, tá certo? E também um ótimo atacante. Deixa eu só achar o nome desse goleiro. A Itália contava, por exemplo, o goleiro da Espanha, Ricardo Zamora, se contunde naquela partida que eu falei entre Espanha e Itália, e ele se transforma numa das maiores atuações da história da Copa de um goleiro, porque mesmo machucado, ele segura o empate, porém no jogo do dia seguinte ele não consegue e a Espanha é derrotada. Jogadores muito famosos que vão dar origens, por exemplo, na seleção brasileira você tem Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta. Na seleção italiana você tem Giuseppe Meazza, que hoje em dia é o nome do estádio do Milan e da Inter de Milão, tá certo? Entre outros grandes jogadores. Falando mais um pouquinho dos confrontos, né? A Itália vence nas oitavas de final. A Itália vence os Estados Unidos por 7-1, a maior goleada da Copa. A Espanha vence o Brasil, então o Brasil é derrotado já na estreia. A Espanha vence o Brasil por 3-1. A Áustria vence a França na prorrogação por 3-2, uma das favoritas, a Áustria. A Hungria vence o Egito por 4-2. A Tchecoslováquia vence a Romênia por 2-1. A Suíça vence a Holanda por 3-2. A Alemanha vence a Bélgica por 5-2. A Suécia vence a Argentina. Então, olha, já de cara, todos os países que não eram europeus foram eliminados logo de cara, tá certo? E nas quartas de final ficam os confrontos. Itália empata com a Espanha, eu já contei essa história para vocês. No segundo jogo a Itália vence a Espanha por 1-0, gol de Meazza, Giuseppe Meazza. A Áustria ganha da Hungria por 2-1. Tchecoslováquia vence a Suíça por 3-2 e a Alemanha vence a Suécia por 2-1. Nas semifinais nós temos Itália e Áustria, né? Um dos jogos, muitos falavam na época que era a antecipação da final, a final antecipada, certo? Foi um jogo muito duro, em que somente foi decidido logo no início, o gol saiu logo no início, aos 19 minutos, porém foi um jogo muito disputado e muitos falavam que a final, o time campeão sairia dessa partida. E na outra partida, né, no mesmo horário, Tchecoslováquia e Alemanha, um jogo morno, muitos nos relatos falavam, e a Alemanha perde por 3-1, tendo a final Itália e Tchecoslováquia. Um grande jogo na final, a Itália só vai vencer a Tchecoslováquia na prorrogação. É importante mencionar que até os 80 minutos, ou seja, até os 35 minutos do segundo tempo, a Itália estava perdendo por 1-0, tá certo? E somente aos 81, um jogador Orsi, né? Ele vai fazer um gol que vai
fazer a torcida italiana ir à loucura, e a partir daí na prorrogação o time tcheco não consegue segurar a pressão e é derrotado, e depois a Itália todinha se recua, e aí isso vai servir como um slogan na plataforma de Benito Mussolini, na geopolítica da região, dos regimes totalitários que nós tínhamos na Europa na época, e a partir daí você tem a Itália se consagrando o segundo país campeão da Copa, certo? A Copa do Mundo de 1974 na Itália. É uma Copa que, podemos dizer, ela é bem mais curta, ela tem menos pontos interessantes. A Copa de 30 ela tem mais curiosidades, podemos dizer assim, mas nós temos aí algumas coisas interessantes, como por exemplo essa participação de Benito Mussolini na Copa. Ele na final ele vai falar uma frase célebre dele, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui bem rapidinho. Ele fala para a seleção italiana: deem o máximo ao campo ou vocês arcarão com as consequências. Olha o que ele vai falar para os jogadores italianos antes da final contra a Tchecoslováquia, certo? Então você tem ali outra curiosidade, né? Benito Mussolini conseguiu assistir todos os jogos, ou então ele estava na maioria dos estádios, e muita gente questiona que se era ele mesmo ou se era sósias deles, porque o horário de muitas partidas eram muito próximos e era praticamente impossível a locomoção, certo? Então ele se transformava mesmo no ser mitológico ali daquela população italiana, e fazendo com que a Itália fosse empurrada ali para o seu primeiro título mundial da Copa do Mundo da FIFA em 34. Você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilhe, deixe comentários aqui, dê sugestões, críticas, algumas informações a mais. Se eu falar alguma coisa errada, comenta aí, ajude o canal a fortalecer, e até a próxima. Valeu, tchau, fui!